Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Papo Indomável. Esse é o podcast onde nós falamos muito sobre mentalidade, sobre leis universais e sobre autoconhecimento. Muito prazer, eu sou Max Daguano. E eu sou a Andressa Scherer, sejam muito bem-vindos. Show de bola! E o tema do nosso podcast hoje é como vencer a famigerada procrastinação. Dessa, como vencer a procrastinação? Como driblar? Se é possível driblar, se tem que vencer. O que a gente faz com a procrastinação? Eu acredito que 9 em cada 10 pessoas procrastinam. Eu sou um procrastinador de primeira. Já tô avisando que se falar pra você que eu não procrastino, eu vou estar mentindo. Eu procrastino muita coisa. Mas a todo momento a gente tem que tentar vencer isso e como fazer isso? Bora, acho que essa é a pergunta de 1 milhão, né? Pergunta do milhão. Pergunta do milhão, literalmente. Eu acho que na sua fala você trouxe um primeiro ponto, assim, que é partida para a mudança de qualquer coisa, que é a aceitação. A aceitação, ela gera mudança. Muita gente acha que a aceitação é conformismo, e a aceitação não é conformismo. A aceitação é quando você reconhece, não briga com o fato e através desse reconhecimento você começa o processo de mudança. Você faz novas escolhas. Então, eu costumo dizer que a procrastinação, ela tem algumas causas que são fundamentais, que geram a procrastinação. A primeira delas, na minha visão, é a falta de clareza. Então, quando a pessoa não tem clareza o suficiente, quando você não tem clareza dos seus objetivos, quando você não tem clareza do que você quer, quando você não tem clareza do porquê você faz o Por que quê? você faz, aí o que acontece? Eu procrastino, porque eu não sei o motivo pelo qual eu estou fazendo aquilo. Eu não tenho uma energia de motivação suficiente para fazer aquilo. Então, a primeira coisa para vencer a procrastinação é gerar clareza sobre aquilo que eu estou fazendo ou não estou fazendo. E é gerar clareza sobre aquilo que eu quero, o que eu desejo realmente. Para onde eu quero ir? Qual é a vida que eu desejo viver? Qual é a relação que eu desejo ter? Qual é a saúde que eu desejo ter? Ou seja, a gente olha o aspecto, o pilar da vida que a pessoa está procrastinando, e nesse pilar a gente faz as reflexões. O que eu realmente quero nesse pilar? Então, a primeira coisa, para tudo e gera Clareza, clareza. clareza. E a clareza é interessante a gente falar também, não só clareza do porquê, mas a clareza do quando. Uhum, Porque procrastinação, uma das variáveis, né, desse processo é o tempo, né? Deixar as coisas para a última hora, eu sei que tem que fazer, mas não faço. E aí, quando a gente interpreta, né, quando a gente gera, melhor dizendo, a clareza do porquê daquilo, a gente também coloca um timing uhum. para aquilo. Isso ajuda a gente entender que, pô, eu tenho um deadline para aquilo, né? E uma coisa que você pegou aí também, dessa que eu gosto muito de falar sobre procrastinação, que eu aprendi com o nosso queridíssimo e eterno Napoleão Hill, Uhum. que ele fala no, se eu não me engano, eu acho que é o 6º ou 8º capítulo do Quem Pensa Enriquece, que ele fala sobre decisão, que decisão é o oposto da procrastinação. Sim. Quem procrastina deixa de não decide. Então, se você é aquela pessoa que não decide, você acaba empacado. Para que eu decida algo e comece um movimento, eu preciso ter a clareza. Não vou decidir o quê? Sim, Eu não consigo decidir se é com falta de clareza. sim. Então, o que é clareza? Vamos entrar um pouco nessa pasta? Vamos. Clareza do quê? O que seria clareza? Vamos esmiuçar um pouco, porque eu acho que isso é uma profundidade do tema que a gente tem que gerar essa clareza Uhum. para a pessoa entender o porquê que ela procrastina. A clareza é você ter plena convicção do que você deseja e de como você deseja se sentir, ou seja, não só das coisas, mas da sensação. Então, quando a pessoa tem clareza plena, ela consegue descrever com muita precisão aquilo que ela quer. Ou seja, se eu te perguntar, tá, mas o que que você quer com isso? Para onde você quer ir? Onde você quer chegar? Quais são os seus objetivos? Se você titubear para falar, Quer você dizer não que tem não clareza. sabe, é. Você não sabe. Então, assim, por isso que dentro da nossa metodologia, uma das coisas que a gente trabalha é carregar o nosso objetivo para No cima bolso, o tempo exato. todo, né? Por quê?
Porque é a forma que a gente tem de fortalecer aquilo dentro do nosso É o cérebro. porquê. Então, a clareza, ela é forte quando você tem ela ao ponto de você conseguir construir uma imagem mental, uma tela mental. É você ter plena consciência de todos os detalhes daquilo que você deseja, com precisão, com assertividade. Porque é só nesse nível de precisão que a gente consegue ter precisão nas ações Exato. que a gente precisa fazer para chegar lá. Olha que interessante, quando a gente fala em precisão e clareza do objetivo, também me veio aqui na cabeça o capítulo 1 do Quem Pensa Enriquece, que ele fala sobre definição de objetivo. E ele fala sobre objetivo definido. A palavra definido é mais importante que a palavra objetivo. É. Porque quando você não tem a definição, você não tem a clareza. O que é clareza, pelo menos ao meu ver? A clareza é o detalhe. Quando eu não tenho detalhe, eu tenho uma abrangência, eu tenho uma espécie de geral. E geral não serve. Porque o geral não é clareza. É falta de clareza. Falta de clareza gera dúvidas. A falta de clareza gera falta de desejo. Uhum. E desejo é o impulso da tomada de decisão, que é totalmente o oposto da procrastinação. Perfeito. Agora, posso ir profundo nisso? Vamos profundo. Olha só. Quando você também tem clareza do sentimento, você desapega da forma. Vamos falar mais sobre isso. E aí, a clareza do sentimento faz com que, desapegado da forma, independente da circunstância externa, eu consigo caminhar na direção de potencializar aquele sentimento. Vamos lá, vamos voltar essa parte. Vai. Vamos voltar essa parte. Clareza do sentimento em relação ao meu objetivo. Exato. Então, é muito menos sobre o que eu quero realizar e muito mais sobre como quero me sentir. Ó, essa daí foi forte, hein? Entendeu? Como eu quero me sentir. Porque o que que acontece? A procrastinação é como se a procrastinação ela tivesse virado uma doença. E o que que a gente precisa entender? A gente precisa entender que o cérebro humano, ele vai sempre buscar formas de economizar energia. Se você for na neurociência procurar sobre isso, você vai encontrar. Se você for ir atrás de pesquisa científica, você vai encontrar. Eu digo que eu sou neurocientista de tabela, né, de curiosidade. Eu ainda não fiz, formação de neurociências, mas quero fazer, porque ela explica muito sobre isso, né. E o que acontece? O nosso cérebro, ele sempre vai buscar economizar energia. Então, se existe uma atividade que eu preciso fazer que demanda muito energia e principalmente se essa atividade é nova, ele vai dar um jeito de fazer outra coisa que dê menos trabalho para ele, digamos assim. E aí, a pessoa leva isso como um entendimento de procrastinação, tá. Só que olha só, quando eu entendo que a nossa existência, por isso que eu falei que eu ia um pouco profundo aqui. Quando eu entendo que a nossa existência é sobre a gente viver em paz, é sobre a gente reconhecer o nosso puro ser, quem nós verdadeiramente somos, e isso não requer nenhum trabalho externo, mas sim um trabalho interno, é muito menos sobre o fazer e é muito mais sobre o sentir. Então, quando eu tiro a necessidade do fazer e venho para o sentir, eu consigo fazer no flow, eu consigo fazer de forma fluida, eu consigo fazer de forma leve, Que é de o sem forma esforço. natural, que é o sem esforço. E aí eu faço muito menos. Você faz menos, com menos esforço e com mais resultado. E sinto mais, e elevo mais, e vibro mais alto, e Tudo isso pelo consequentemente fato mais de resultado. reconhecer o sentimento. Exatamente, exatamente. Então, como vencer a procrastinação? A gente pode elencar clareza, Sim. como eu quero me sentir, porque quando eu tenho a clareza do que eu quero, de forma definida, detalhada, Uhum, e como eu quero me sentir com este objetivo realizado, uhum, eu consigo
ter desejo que vão fortalecer a minha tomada de decisão por sair da inércia, vamos dizer assim. Sim. E aí o terceiro passo nesse sentido seria, depois que eu sei o sentimento, é como posso produzir esse sentimento no meu dia a dia. Essa é a reflexão. E aí, por exemplo, suponhamos que eu quero me sentir alegre, por exemplo. Que outras atividades eu posso fazer que não tem nada a ver com o meu objetivo, mas que tem a ver com produzir a alegria? Então, por exemplo, no meu caso, tá no meio da natureza. Nossa, eu vou estar super alegre no meio da natureza. Eu vou estar super alegre fazendo alguma coisa no meio da natureza, ou caminhando, ou meditando, ou fazendo esporte, ou fazendo nada e só observando a natureza, entendeu? Ali eu vou me sentir alegre. Então tá, então como que eu posso produzir mais isso? Eu me sinto alegre quando eu brinco com a minha sobrinha em casa. Uhum. Putz, legal, como posso produzir mais isso? Porque aí o que que acontece? Quando eu produzo esse sentimento, eu me conecto com o meu entusiasmo. Ao me conectar com o meu entusiasmo, eu elevei a minha vibração. Quando eu elevo a minha vibração, o que que acontece? Eu acesso ideias, eu acesso insights, eu acesso novas soluções para aquilo que eu de fato tenho que fazer aqui na matéria para chegar onde eu quero chegar, na clareza que eu defini. Entendeu? E aí eu chego de forma muito mais assertiva. Essa é a questão. Olha que interessante. Então, a gente pode entender que para vencer a procrastinação eu tenho que seguir o meu entusiasmo e a minha alegria. Sim. É aí Por que quê? tá. Porque o entusiasmo e a alegria são sentimentos semelhantes aos que eu vou querer sentir quando eu chegar no meu objetivo. Só que entre o ponto A e o ponto B, ponto A é onde eu estou hoje, o objetivo que seria o ponto B, tem um caminho a ser seguido, e é aquilo que eu procrastino. A partir do momento que eu começo a entender que eu preciso seguir o meu entusiasmo me leva a tomar decisões que eu não tomaria se eu não sentir o entusiasmo. Ou em situações Exatamente. que eu não estou entusiasmado, não estou alegre, e é como se fosse um combustível para apertar um botão e falar, tô indo. Exato. E aí você age de forma mais inteligente. Então você pode criar situações que você fique entusiasmado para de repente realizar uma tarefa. Sim, exato, perfeito. E aí aquela tarefa que você realizaria em 1 hora, em 1 semana, tu vai realizar em muito menos tempo, Com menos esforço, entendeu? com melhor resultado. Exato. Então, as pessoas às vezes acham que seguir o entusiasmo delas vai fazer com que elas percam tempo, com que elas gastem mais energia. E não é isso. Na verdade, você ganha tempo e você ganha energia. Sim. Entende? Então, claro que se você for pesquisar, gente, por isso que é um papo indomável, né? Se você for pesquisar no Google como vencer a procrastinação, vai ter lá conteúdo do tipo X dicas para vencer a procrastinação, tais técnicas, tais aplicativos, blá blá blá. Controle do tempo. Se isso funcionasse, procrastinação não seria um assunto tão evidente. Aí eu vou parafrasear Bob Proctor agora. É impossível gerenciar o tempo. O tempo não se gerencia. Hum, Você gerencia suas ações. O aham, tempo não. aham. É impossível você controlar o tempo. Legal essa visão. O tempo é impossível gerenciar. A gente não tem controle sobre o tempo. Uhum, Agora, eu tenho controle sobre as minhas ações no tempo. aham. Então, controlar o tempo. Tem uma diversidade aí de ferramentas, aplicativos que controla tempo, que faz. Não tem como você controlar tempo. Você controla suas ações no tempo. Você prioriza suas ações. E o que a gente está dizendo aqui, qual é o critério para você entender prioridade de ações e menos esforço para gastar menos tempo fazendo essas ações? É Aham, o seguir o teu entusiasmo e tua alegria. aham, exato. E aí, olha o que a gente fez aqui, o que que a gente desenhou para você. Você tem clareza, ao ter clareza precisa, o que que acontece? Você consegue criar essa imagem na tua tela mental, e aí você gera a clareza do sentimento, ou seja, você produz a vibração dentro de você, e aí vem a mudança de comportamento naturalmente. Então, a gente começa a alinhar pensamento, sentimento e ação e Sim, e comportamento, comportamento. entendeu? Só que é uma outra ótica, assim, o que a gente está te trazendo para vencer a procrastinação são princípios. Quando você domina o princípio, nada mais te domina.
Quando você domina o princípio, nada mais te domina. É essa percepção que você tem que ter. E se, por exemplo, quem estiver assistindo agora eu vou te fazer uma pergunta. Pensa assim, se alguém que estiver assistindo agora trabalha com aquilo que não quer e é um procrastinador de primeira categoria porque faz o que não gosta e tá lá porque não gosta, como que essa pessoa poderia seguir o entusiasmo dela? Ela tem que gerar clareza, em primeiro lugar, do trabalho que ela quer ter. E entender que o trabalho que ela tem é uma ponte que leva ela para o trabalho que ela quer ter. Hum, Isso aconteceu comigo, exatamente isso que você está descrevendo, a gente pode falar em outro papo indomável, sim. senão vai abrir um leque muito grande Não, aqui, comigo também. né. Comigo também acontece. Então o que que acontece? Quando ela gera essa consciência, ela começa a fazer todo o processo de desenho e de planejamento interno e externo para o trabalho que ela deseja. Só que primeiro vem de reconhecer o que ela tem hoje com aceitação e com agradecimento, porque isso está preparando ela e ajudando ela a ir para o próximo E ela tem que ter clareza estágio. de onde é esse próximo, para Exatamente, poder visualizar sem isso, dúvida. praticar essa visualização mental, ter esse sentimento, Exato. entrar no processo de gratidão com fé, como se já estivesse lá É, e, como diria Bashar, faça o que você tem que fazer hoje. é. E aí que tá, o que que acontece? Quando a pessoa não tá vivendo aquilo que ela ama e ela procrastina muito, imagina a situação é assim, ela está onde ela não queria estar profissionalmente, e ela tem um estado desejado, uma profissão desejada, um trabalho desejado. Então, existe uma ponte que conecta esses 2. Ela precisa entender o que que precisa ter nessa ponte para ela conseguir atravessar a ponte. Quais são os recursos que eu preciso aqui no meio? Eu preciso de conhecimento, eu preciso de dinheiro, eu preciso de apoio, eu preciso de suporte, eu preciso do quê? Entendeu? E aí, o que que acontece? Quando ela entende que o trabalho que ela está é a ponte para o trabalho que ela Vem o deseja entusiasmo ir, na hora. aí ela faz as coisas que ela tem que fazer, não por causa do trabalho atual, que é uma Por obrigação. ser o trampolim, por ser a ponte para o outro. Exatamente. Muda a motivação, muda a percepção. Olha que interessante isso. Se você é uma pessoa, vou falar ali, se você é uma pessoa que tá onde não quer, que procrastina muito porque não gosta, volta, volta e essa parte e assiste de novo, porque aqui tá a chave de uma mudança de percepção que pode fazer toda a diferença para você. Vamos recapitular. Clareza da onde eu quero estar. Segundo, eu preciso imaginar essa situação para ter uma clareza mental de visualização com todos os detalhes possíveis, a ponto de me gerar uma emoção muito forte. É, não é tipo: "Ah, eu quero um novo trabalho", não, que Não. tipo de trabalho? Que tipo de trabalho? Você se vê fazendo o quê? Você se vê em que ambiente? Você se vê ganhando quanto? Você se vê dando o que em troca? Você se vê conhecendo que tipo de pessoas? Você se vê fazendo o que exatamente? Então, você tem que. Imagina que você está roteirizando uma cena de um filme onde você é o protagonista e ali você tem ali todos esses elementos. Uhum. Quanto mais clareza você gerar, mais você vai conseguir se projetar para essa cena para ter o sentimento. Como a Andressa falou, o sentimento é o que vale. Quando você entender e sentir esse seu sentimento, aí você tem que perceber o quê? O que eu estou fazendo hoje, que é o que eu não gosto, vai me levar para mais perto disso que eu tô visualizando. E aí você começa a traçar uma rota para chegar lá. Só que você não pode agir lá, você só pode agir no agora. Então faz o que você tem que fazer agora, sempre com a visão de que você está chegando mais perto de lá. E esquece, né, o como chegar lá. Porque o como chegar lá vai ser mostrado a você se você tiver com aquela visualização e esse sentimento vivo dentro de você. Mas faz o que você tem que fazer hoje. De repente, você vai conhecer uma pessoa, você vai receber uma promoção, mesmo no lugar que você não queira estar. Mas um e-mail que você escreveu melhor, Aham. a pessoa que lê esse e-mail vai ter uma sacada que pode te responder a alguma coisa que pode ser um acontecimento absurdo. Então, vamos imaginar uma cena, você está insatisfeito, e aí você está respondendo o e-mail de qualquer jeito. É diferente de você responder o e-mail muito bem respondido. Porque quando você responde o e-mail muito bem respondido, a pessoa que recebe pode interpretar de um jeito que ela não interpretaria se você respondesse só um ok recebido, por exemplo.
E aí, essa sacada que essa pessoa teve pode ser a engrenagenzinha para a construção de toda a realidade que você quer lá na frente. Uhum. Então, se você não der o melhor de si agora, você mesmo vai estar dando um tiro no pé. Perfeito. Você está dando um tiro no pé. Agora, para que você consiga ter a motivação para não procrastinar isso que você não gosta, é o que a Andressa falou. Você tem que gerar clareza do que você realmente quer. Gere a clareza do que você realmente quer. Cultive essa imagem todos os dias a ponto de você sentir de verdade. Agradeça por já ter. E dê o melhor de si onde você está agora. Porque cada vírgula que você fizer ou falar pode ser a engrenagem da construção de tudo que você quer a médio e longo prazo. E sabe o que vem na cabeça das pessoas? Hum. Agora, nesse exato momento, eu Hum. consigo ler os pensamentos. Não pode ser tão simples assim. Com certeza. Se fosse fácil, todo mundo faria. Não pode ser tão simples assim. Deixa eu te falar uma coisa. É o simples feito com consistência. Coloque à prova o que a gente está te falando. Não é para você aceitar isso aqui cegamente e somos donos da verdade. Coloque à prova. Coloque à prova. Ou seja, se você quer mudar a sua realidade em algum aspecto, coloque à prova. Senão não faz nem sentido você ouvir esse papo indomável. Você tem alguma coisa a perder? Não. É aquela velha história, né? Tá aí a decisão. É. Para de procrastinar isso. Porque se você não aplicar isso, se você tá aí sofrendo, quer dizer que você precisa entender que você tem que mudar alguma coisa. Porque só tem duas opções. Ou eu mudo a rota, ou eu continuo como eu tô. É. Então aproveita que você não tá aqui vendo esse vídeo por acaso. E aí, o que acontece? Tem um ponto bem importante também, que a pessoa, quando ela está no estágio avançado de procrastinação, digamos assim, ela tá tão desacreditada de que ela pode ter uma vida diferente, que ela tem dificuldade de ter clareza. Porque ela pensa com a situação que ela tá vivendo hoje, Ah, sim. entendeu? Ela Então, não tipo, consegue imaginar. ela não consegue sair de cena e imaginar. Só que esse é um treino que você tem que fazer, tá? Porque o treino é, você sai de cena, você sai da situação que você tá vivendo hoje e de que forma você faz isso? Você faz perguntas para o seu cérebro que dão um bypass no cérebro, digamos assim, que dá uma volta no cérebro, que é o seguinte: se eu ou se aquela pessoa tivesse todos os recursos disponíveis, ou se aquela pessoa fosse uma pessoa realizadora, o que ela desejaria? E o simples fato de você se fazer a pergunta dessa forma faz com que os downloads comecem a chegar. Uhum. Você começa a perceber, você começa a falar, você começa, nossa, eu faria isso, eu faria aquilo, porque daí na cabeça dela é eu faria, entendeu? Quando na cabeça dela é eu faria, aí ela fica mais de boa. Então, usa esse recurso ao teu favor, né? E aí, 2 parênteses que eu queria trazer também com base no que tu falou. Um deles é, o meu processo de transição de carreira, eu recebi 2 promoções quando eu já estava no processo da transição. Olha só. Aconteceu exatamente o que você falou. E eu aceitei as 2. Aceitei as 2. Foi ali em um ano, acho que aumentou uns 25% o meu salário na época. Então, isso realmente acontece, né? No momento que você decide e entra em movimento, o como ele começa a se apresentar, Sim. né? Só que eu mudei completamente minha vibração lá. Eu estava num estado de agradecimento. Eu lembro até hoje, eu chegava na empresa, eu não estava chegando na empresa, eu estava chegando na minha empresa. Uhum. Na minha cabeça era isso, entendeu? E aí, outro parênteses que eu queria trazer é o seguinte: para quem estiver fazendo esse exercício com relação ao trabalho, o trabalho, ele deve servir o nosso estilo de vida e não o contrário. A gente foi ensinado o contrário. A gente foi ensinado a dar tudo para o trabalho e não o contrário. Trabalha e aí vamos ver o que o estilo de vida nos dá. Tipo, vamos ver o que dá para fazer com isso. Uhum. Não. Qual é o estilo de vida que eu desejo viver? E então eu concebo um trabalho
que me dá esse estilo de vida, Uhum, entendeu? uhum. Esse tem que ser o pensamento, porque senão a gente está fazendo pensamento deixando alguém ditar como a nossa vida tem que ser. Claro. E esse é um processo fundamental para você se conectar com a autorrealização, né? A gente até estava conversando hoje, o grande propósito por trás desse trabalho, desse projeto, é a gente conduzir vocês do estado de inércia, de um estado de, às vezes, frustração, e, na verdade, conduzir vocês através da mediocridade para a autorrealização. Então, se você quer sair da mediocridade para a autorrealização, é para isso que a gente está aqui. E as pessoas que saem da mediocridade e vão para a autorrealização, elas só fazem isso se elas se questionam. Se elas começam a reavaliar tudo aquilo que elas estão vivendo. Então, esse é o grande convite. A partir do momento que você precisa, ou melhor dizendo, que você idealiza uma situação melhor do que a que você está hoje, você precisa se questionar muitas coisas. Porque ou você fica cômoda onde você está, fica na conveniência, fica no sempre foi assim e tá tudo bem, ou você começa a se questionar por quê? Por que das coisas? Por que que é assim? Por que que eu não posso mais? Só porque meus pais foram assim, os pais deles também, os pais dos pais deles também. Então, assim, eu falo de mim, tá? Eu sempre me questionei. Eu sou uma pessoa totalmente inconformada. Uhum. E uma das coisas que a gente aprende é que a gente tem que ficar satisfeito com o que tem, né? E, de novo, eu vou lembrar de uma palestra do Bob Proctor que que ele conta da avó dele. Ele fala assim, quando eu era pequeno, eu pedia dinheiro para minha avó. Era a minha última esperança. Toda vez que eu precisava de dinheiro, eu pedia para minha avó. Ela era um anjo de Deus, ele falou. Ele era um anjo de Deus. E ela me emprestava, porque ela é a minha última alternativa, e depois eu pagava a minha avó. E ela falava assim: você deve ficar satisfeito com o que você tem, porque seus pais, sua mãe trabalham assim, assim, assim. E aí ele conclui a história falando: a vovozinha estava errada. A vovozinha era um anjo de Deus, mas ela estava errada. Por que que eu tenho que me conformar com o que eu tenho? Aham. Eu não tenho que me conformar com o que eu tenho. Eu posso querer mais. E ele amarra falando o seguinte: quando você fica na comodidade, você não evolui. E nós estamos aqui como seres vivendo uma experiência terrena para a evolução. Só que se eu não subir o degrau, eu não evoluo. E o que que faz a gente subir o degrau? Querer outro objetivo. Uhum. Então, se eu quero um objetivo e eu atinjo ele, o fato de eu querer mais não é ruim. E a gente é ensinado que isso é ruim. Só que se eu atingir um objetivo e eu parar ali, eu parei de evoluir. Por quê? Porque quando eu traço um novo objetivo, eu vou ter que me tornar outra pessoa. Eu vou ter que aprender coisas novas. Eu vou ter que fazer aquilo que eu nunca fiz. Isso é evolução. Uhum. Então, querer mais não algo ruim. É algo que faz parte da tua evolução. Agora, o que tem que ficar claro é o porquê. Querer por querer, aí entra na pasta do ego, entra sem o porquê, e aí é outra história. Mas assim, você tem que sempre entender o porquê daquilo, o porquê que você quer aquilo, o porquê que eu quero um emprego melhor, o porquê que eu quero comprar uma casa, o porquê que eu quero um relacionamento, qual é o meu porquê. Quando você entende essa clareza do porquê, você se entusiasma com esse porquê, faz o que você tem que fazer hoje, buscando entusiasmo, entendendo que isso é um trampolim para onde você quer ir, e aí entra no círculo evolutivo. Vai entrando no círculo evolutivo. Se eu ficar parado, eu não evoluo. E ficar parado não existe, né? Ou você tá para frente ou tá para trás. Não, e aí você entende o pra quê por trás daquilo que você faz. Que quando a pessoa entende pra que ela faz o que ela vê conexão. Por isso a clareza é o primeiro passo. Não tem como você vencer a procrastinação sem clareza, Sim, entendeu? sim. Então, assim, como vencer a procrastinação? Primeiro passo, clareza.
Segundo passo, sentimento. Terceiro passo é entender que você precisa fazer o que deve ser feito hoje. Não importa o que você tem que fazer amanhã ou daqui a uma semana. Você vai ter tempo para fazer o de amanhã quando amanhã chegar. Ou daqui a uma semana quando daqui a uma semana chegar. Você tem suas tarefas de hoje, faz aquilo que você tem que fazer hoje. Não deixa para amanhã o trabalho de hoje. Senão você vai estar sendo um incompetente em relação a isso. Você não fez. Quem fala isso é o Wallace Wattles, no Ciência para Ficar Rico. Aham. Você tem lá suas tarefas de hoje. Se você não fizer tudo o que você tem para fazer hoje, você se torna um incompetente naquela coisa. Aham. Só que você também não pode querer fazer o de amanhã hoje. Você tem que fazer o de hoje hoje. Ponto. Seja bem sucedido no dia de hoje. Porque se você deixar coisa por fazer, você vai ser mal sucedido no dia de hoje. E quem passa dia após dia mal sucedido nunca vai ser bem sucedido em lugar nenhum. Você vai estar somando dias mal sucedidos. Uhum. Sim. E como é que estamos de tempo aí? Cadê o... Porra, velho. Não, bora encerrar. Bora encerrar. Não Mas já interessa deu? o tempo. Tá 31? ótimo, a gente já falou tudo já. Então vai. Então, 3. Tá. 3, 2, 1. Então, pra gente encerrar esse episódio aqui, como vencer a procrastinação, considerações finais aí, Dessa. O que eu diria para você é: se dedique a ter precisão na sua clareza. Show de bola. E eu falaria pra você o seguinte, sendo continuação do que a Dessa colocou aí sobre precisão na clareza, fique claro do seu sentimento e faça tudo o que você pode fazer hoje. E dê o seu melhor de si em tudo que você puder hoje, porque o hoje constrói o amanhã, que constrói o depois de amanhã e assim sucessivamente. Se você deixar de fazer hoje com todo o seu coração, mesmo que você não goste, você vai cair num risco que pode ser fatal para a construção da tua visão. A gente nunca sabe quais são as ramificações que o universo tem, as peças que ele vai encaixar. Mas uma falta de intenção no que você estiver fazendo pode ser fatal para a construção do teu objetivo. Fechou? E não existe amanhã sem o hoje. Então esse é o momento mais importante e precioso que você tem. Se você fizer o que a gente falou aqui nesse Papo Indomável de hoje, repetidamente, todo santo agora, todo santo dia, é impossível você não avançar e não resolver essa questão na sua vida. Conta aqui pra gente nos comentários se isso faz sentido pra você. Conta aqui se você vai aplicar isso que a gente tá falando pra você também. Eu quero ver seu nome aqui, quero ver você falando assim: eu estou aplicando. Fechado? Fechado. E se Um você quiser beijo. saber mais sobre a Ordem Indomável, o link está na descrição. É só clicar ali, você vai ter todas as informações. Boa. Tamo junto. Beijo.